Fala comigo, galera bonita do nono ano, tudo bem com vocês? Por aqui é a professora Letícia, de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um tema que eu tenho certeza que vocês vão amar. Não vão, pessoal? Com certeza. Que é colocação pronominal. O que é isso, professora? Gente, a colocação pronominal é o uso do pronome oblíquo junto do verbo. Ah, professora, é agora mesmo que não dá para entender nada. Eu nem lembro o que é pronome, como que eu vou saber o que é oblíquo? Então agora nós vamos relembrar isso. Gente, o pronome, ele é uma classe gramatical que ele está em função do substantivo. Ou seja, ele pode substituir de forma direta ou indireta o substantivo. E além de substituir, ele pode retomar ou fazer referência aos substantivos. E aí que nós temos os pronomes átonos e os oblíquos. Mas na aula de hoje nós não vamos falar dos átonos, só vamos relembrar os oblíquos, que são eles que interessam para a gente saber esse conteúdo de colocação pronominal, tá certo? Então agora vejamos. Os pronomes oblíquos, eles são me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, nos, conosco e vos, convosco. Sabendo disso, nós vamos agora, então, aos 3 tipos de colocação pronominal, porque nós temos 3 casos de colocação pronominal. E aí, o pronome, ele vai ser classificado quanto à posição dele em relação ao verbo. Então, vamos lá, nós temos 3 classificações da colocação pronominal. Nós temos a próclise, que é antes do verbo. Nós temos a mesóclise, que o pronome estará no meio do verbo. E nós temos a ênclise, que o pronome estará no final do verbo. Olha que nome bonitinho, gente. Dá para colocar, até encaixou esses nomes, ó. Próclise, mesóclise e ênclise. Agora nós vamos ver as regras de cada um deles com os exemplos. Ah, não, professor, esses nomes são difíceis de gravar. Não é difícil não, gente. Com certeza, até o final da aula, de tanto eu falar esses nomes, vocês já vão ter gravado, tá bom? Então, vamos lá, as regrinhas da próclise. A primeira regra, nós vamos usar a próclise, que é o pronome antes do verbo, sempre que nós tivermos palavras negativas. Então, olha esse exemplo. Nada me faz desistir. Esse nada aí, ele é o quê? Uma palavra negativa, certo? E aí eu tenho o pronome oblíquo me. E depois dele eu tenho o verbo. Então, se veio antes do verbo e depois de uma palavra negativa, o nome disso é o quê? Próclise. Agora nós vamos ver o segundo exemplo, com advérbios. Ele sempre me chama para passear. Olha o me ali, e antes do me tem o advérbio sempre. E aí, depois do me tem o verbo chamar, que ali está conjugado chama, né? Então, se eu tenho um advérbio, se eu tenho o pronome oblíquo e em seguida eu tenho o verbo, é uma próclise, porque o pronome veio antes do verbo. Vamos à terceira regrinha, com pronomes relativos antes do verbo. A professora que me ensinou a atividade é muito legal. Então aí eu tenho o pronome relativo que, depois eu tenho o pronome oblíquo me e depois eu tenho o verbo ensinar. Então, se o me, que é o pronome oblíquo, ele veio antes do verbo, é próclise. Muito bem. Quarta regrinha, são com os pronomes indefinidos. Todos se mobilizaram por uma boa causa. Todos é um pronome indefinido. Depois dele eu tenho o pronome oblíquo se e depois eu tenho o verbo. Então eu tenho uma próclise. Vocês percebem que a maioria dessas regrinhas da próclise, elas estão ligadas também com outro tipo de pronome. Então por isso que é importante vocês sempre reverem esses conteúdos. As classes gramaticais é conteúdo lá do 6º ano, então vocês podem
acessar o nosso canal do YouTube, que tem aula com a professora Débora sobre pronomes. Vocês sabiam? Tem todos eles. Aí vocês vão lembrar o que é pronome demonstrativo, o que é pronome possessivo e assim por diante, porque aí vocês vão entender melhor. E aí nós temos uma quinta regrinha, que são com pronomes demonstrativos. Olha aí. Isso me deixa muito feliz. Eu tenho um pronome demonstrativo isso, tenho o pronome oblíquo me e em seguida eu tenho o verbo deixa, tá certo? Sexta regrinha, a preposição seguida de gerúndio. Vamos lá. Eu tenho até uma paródia com as preposições, né? Vocês lembram? Acho que foi a primeira vez que eu paguei mico aqui para vocês. Então, voltem lá que eu tenho uma paródia sobre preposição, se acaso vocês tiverem esquecido também. Então, vejamos esses exemplos. Aqui eu tenho a preposição em. Presta atenção nela. Depois da preposição em, eu tenho o pronome oblíquo se. E em seguida eu tenho o verbo tratar, que está no gerúndio, que são os verbos terminados em NDO. Então, em se tratando de time, o meu é o melhor. Eu não vou falar para vocês qual que é o meu. Se é o Atlético ou se é o Cruzeiro. Eu vou deixar vocês tentarem descobrir aí, tá bom? Mas o meu é o melhor. Sétima regrinha, as conjunções subordinadas. Ah, professora, eu não lembro o que são orações subordinadas, porque para saber as conjunções subordinadas, eu tenho que saber daquela aula lá de orações subordinadas. Então, voltem, revejam as conjunções subordinadas. Olha o exemplo, vamos a caráter, conforme lhe pediram. Finalmente chegou um exemplo com o lhe. Então, aí eu tenho uma conjunção subordinativa, que é o conforme. Então, depois dela, eu tenho o lhe, e depois do lhe, eu tenho o verbo pedir. Então, essas são as 7 regrinhas da próclise. O que é próclise mesmo? Muito bem, quando eu uso o pronome antes do verbo, isso aí. E agora, então, nós veremos a regra da mesóclise. Porque a mesóclise só tem uma regra. E a mesóclise é quando eu tenho o pronome oblíquo no meio do verbo. Como assim, Letícia, no meio do verbo? Eu acho que eu nunca vi isso. Então, nós vamos ver agora. Olha, isso acontece quando o verbo está flexionado no futuro do pretérito, junto com o pronome no verbo. Olha só esse exemplo, pessoal. A prova realizar-se amanhã. Então, aqui vocês percebem que o pronome oblíquo se, ele está no meio do verbo? Então, um outro exemplo que eu tenho certeza que vocês já viram um monte de memes por aí, é esse da dona Hermínia. Não vou, pois, infelizmente, gripá-lo-ei. Esse é um bom exemplo. Só, pessoal, que atualmente essa mesóclise, ela está praticamente extinta no português brasileiro, tanto na oralidade como na escrita. Ela sobrevive apenas aí nos contextos muito específicos, como, por exemplo, na área jurídica, em leis, petições, sentenças. Agora, nesse português nosso contemporâneo, a mesóclise ela foi substituída em geral pela próclise. Olha, eu vou trazer um exemplo para vocês. O vendedor nos solicitará uma visita. Esse é o exemplo que as pessoas usam mais hoje em dia. Agora, se eu fosse usar com uma mesóclise, como que ficaria? O vendedor solicitar-nos uma visita. Vocês já viram alguém falando assim? Provavelmente só naqueles filmes ou naquelas novelas de época, porque aqui no português contemporâneo a gente não fala muito com o uso da mesóclise, não, mas é importante saber que ela existe, né? Então, nós vamos agora às regrinhas da ênclise. A ênclise é quando o pronome oblíquo está no final do verbo. Vamos à primeira regrinha. Avisaram-me que Governador Valadares é uma cidade bonita. Olha só aí, começou com o verbo e aí em seguida eu tive o pronome oblíquo me. Então, se eu comecei com o verbo e for utilizar um pronome, ele vai vir dessa forma. Avisaram-me que Governador Valadares é uma cidade bonita. É verdade, não é, pessoal? Segunda regrinha. O verbo no infinitivo impessoal, regido da preposição a.
Olha o exemplo. A partir do primeiro momento, passaram a amar-se. Só que geralmente nós não falamos assim. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, que aqui nós temos que trazer aquilo que a língua portuguesa ensina de formalidade para vocês. E nós também vamos aprender a adequar nossas falas aos diferentes ambientes que nós estamos. Então, se eu for escrever uma redação, eu vou usar essas regras sim. Mas falando informalmente com os amigos, ou na internet, ou na nossa família, a gente não precisa falar dessa forma. Porque geralmente ninguém fala desse jeito, né? A gente fala assim, a partir do primeiro momento, eles passaram a amar. Mas a gente não fala dessa forma que eu trouxe como exemplo. Mas, como eu disse, é importante nós sabermos que a regra existe na gramática normativa. Terceiro, verbo no gerúndio. Chamaram a atenção pedindo-lhes silêncio. Olha só o lhes ali de novo. E no gerúndio é quando os verbos são terminados em NDO. Então, pedindo, eu não podia falar assim, chamaram a atenção pedindo eles silêncio. Ficaria assim, bem correto. Então, eu posso usar esse lhes aí, pedindo-lhes silêncio, pedindo silêncio a alguém. Quarta regrinha, vírgula ou pontuação antes do verbo. Olha esse exemplo. Se tiver oportunidade de estudo em outra cidade, olha a vírgula, mudo-me rapidamente. Então, uma coisa importante, né, que eu quero trazer para vocês. Na maioria dos casos aqui, da ênclise, vai estar separado por um hífen, tá bom? Isso também é uma coisa importante que, olha só, eu quase me esqueci, mas lembrei-me a tempo. Olha só. E agora, pessoal, nós teremos um game para praticar isso que nós aprendemos. O que vocês acham? Interessante, não é mesmo? Então, enquanto nós brincamos com esse game, a gente vai aprendendo e fixando melhor o conteúdo que nós aprendemos. Vamos lá? E agora, então, com vocês, o nosso game da aula de colocação pronominal. Tomara que eu acerte tudo. Com certeza eu vou acertar tudo. E vocês também, pessoal. Tem que acertar todas as atividades aqui comigo, viu? Ou melhor, as atividades não, professora. Atividades é lá na plataforma. Aqui a gente vai aprender de uma forma mais divertida. Isso aí. Vamos lá. Clicar para começar. E a pergunta é... São exemplos de pronomes oblíquos. Letra A, me, consigo e lhe. Eu, tu e ele. Nós, vós e eles. Quais aqui são os pronomes oblíquos? Letra A. Acertei. Aê, Gabi. Vamos para a próxima. É exemplo de próclise. Vamos relembrar aqui o que é próclise. Quando o pronome vem antes do verbo. Então, vamos ver todas as opções aqui. Letra A, ajudou-lhes com boa vontade. Letra B, ajudar-lhes-ei quando for o dia. Ou letra C, ele não me ajudou. Olha aqui o pronome oblíquo antes do verbo, na letra C. Então, é a letra C que é a correta. Acertamos, Gabi. Próxima, a única alternativa que apresenta um exemplo de mesóclise. A mesóclise é aquela famosa lá, que eu falei para vocês que hoje em dia já caiu em desuso na língua portuguesa e que fica no meio do verbo. Ontem me disse que não viria. Não, essa não tem. Dar-te-ei todo o meu amor. Será que é essa? Vamos à próxima. Deram-me todo o amor. Dar-te-ei todo o meu amor. Aqui o pronome oblíquo no meio do verbo. Acertamos. Aê! Próxima. Apenas uma alternativa não apresenta o uso da ênclise. O que é a ênclise? Pronome no final do verbo. Muito bem. Letra A. Quero convidar-te para o meu aniversário. Tem um pronome aqui no final do verbo? Tem. Aqui, ó, o T, depois do convidar. Ontem me disse que não viria. Cadê o pronome depois do verbo? Não tem. Letra C. Sigam-me os bons. Olha lá o pronome me, depois do verbo sigam. Então, a resposta correta é a letra B.
Agora vamos para a última, pessoal. É exemplo de próclise. Próclise é o que mesmo? O pronome antes do verbo. Eles me colocaram na fila de espera. Vamos ver as outras. Sentou-se imediatamente quando o professor entrou? Ou realizar-se-á uma conferência para discutir melhor sobre o assunto? Cadê aqui a próclise? Onde que tem o pronome antes do verbo, gente? Na letra A, o me aqui antes do colocaram. Então, nós acertamos todas. Aê, parabéns para nós, Gabi. Acertamos todas. E aí, pessoal, vocês gostaram do nosso game de hoje? Eu espero que sim, espero que tenha fixado melhor ainda esse conteúdo. E agora é com vocês, estudantes. Para acessar as atividades da plataforma SMED GV, vocês vão apontar a câmera do celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscrevam também no nosso canal do YouTube, acesse as nossas outras redes sociais e façam as atividades da plataforma. E nós nos encontramos na próxima aula. Até mais!